palavra. Aleluia. Deus faz a gente descer, faz irmos para o deserto. Amém? Então foi o que Deus fez na vida de Naamã. Não mexe não, não. Foi o que Deus fez na vida de Naamã. Né? O profeta, ele mandou, o mensageiro falava, manda que ele mergulhe 7 vezes no rio Jordão. Aleluia, Né? Deus. E aquele profeta saiu indignado. Aleluia. Ele saiu ali, continuou ainda com arrogância, com aquele orgulho. Eu mergulhar naquele rio sujo, né? Vou mergulhar naquele rio sujo. Tanto rio limpo. Glória, glória, glória. O rio sujo, ele não queria obedecer a palavra. Tamanha a arrogância de Naamã. Ele não queria obedecer a palavra do profeta. E o filho dele falou assim, você veio tão longe. Tão longe. E não vai obedecer a palavra do profeta. Vai lá e mergulhe, pronto. Obedece a palavra do profeta. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és santo, Senhor. Glória a Deus. E Naamã, parecia que não, né? Por ele desobedecer, parecia que ele não tinha fé, mas ele tinha. Porque senão ele não teria nem saído da casa dele. Muitas vezes nós temos fé, irmão. Nós saímos de dentro da nossa casa, nós estamos dispostos a ouvir a palavra de Deus. Mas quando Deus fala pra gente assim, vai lá, mergulha no Rio Jordão. Vai lá, quebra a soberba. Vai lá, pede perdão pro teu irmão. Eu pedi perdão pro meu irmão, mas foi ele que errou comigo. Não, eu não vou pedir perdão, não. Você está sendo um Naamã, você saiu de dentro da tua casa, né? Você se dispôs a ouvir a palavra de Deus, mas saiu com o nariz empinado. Eu não, essa palavra não foi para mim, não, essa palavra aí, não. E o pastor não foi usado para mim, não, né? Mas Deus ainda assim, ele bate na tecla até no final. Deus ele, enquanto ele não cumpre o propósito na vida do cristão, né? Deus não sossega, né? Então o que Deus fez? Deus foi lá e mandou um mensageiro na vida de Naamã, sem ser o profeta. O profeta se indignou porque ele queria. Naamã se indignou porque ele queria, né, a glória do profeta. Mas ele esqueceu de uma coisa. Ele esqueceu que os pequenos se tornam grandes e os grandes se tornam pequenos. Aquilo ele teve que descer, ele teve que diminuir, ele teve que quebrar o orgulho dele e ele teve que descer no Rio Jordão. E quando ele desceu a primeira vez, irmãos, no Rio Jordão, aquele momento que ele desceu a primeira vez, ele ainda desceu com raiva. A segunda vez eu acredito que ele desceu ainda com raiva. Mas ele teve que tirar as vestes. E o que é tirar as vestes? Né? É começar a tirar o pecado da nossa vida, começar a tirar o orgulho da nossa vida, aquela arrogância, aquilo que a gente não quer é o que a gente tem que fazer. Né? O apóstolo Paulo falou que aquilo que não queremos fazer, isso a gente faz. Né? Temos que fazer coisas às vezes contra a nossa vontade para agradar a Deus, porque a nossa carne é o nosso pior inimigo. Nós não militamos contra o ser humano, nós militamos contra a nossa carne, contra os principados e potestades, né? Então, o Senhor, ele ensinou Naamã que ele teve que quebrar o orgulho, a arrogância, a soberba, para que ele viesse, né, a se converter. Acredito eu, na Bíblia não fala, mas no 6º mergulho, no 7º, Naamã já estava transformado e liberto para a glória de Deus. Ali quando Naamã deu o 7º mergulho, que ele saiu purificado, eu acredito que ali houve a conversão. Assim como o apóstolo Paulo, né? Quando ele caiu do cavalo, que ele se encontrou com Jesus, eu acredito que naquele momento foi a mesma sensação. Quando ele saiu limpo, né? Daquele rio, eu acredito que foi a mesma sensação de quando, né, Saulo se tornou Paulo. Quando ele viu Jesus, ele viu que de perseguidor, ele passou depois a ser perseguido. Aí Naamã, leproso, cheio de orgulho e arrogante, teve que ir voltar no profeta. Mas mesmo assim, ainda fica aquele resto, né? Aquele resto, quando a gente é novo convertido, ainda tem muita coisa que Deus precisa mudar. Ele quis pagar o profeta pela bênção. Por quê? Porque a gratidão era tão grande. Eu acredito que ele não fez aquilo por mal. Mas ele era acostumado o quê? A não dever favores. Aquele homem orgulhoso, aquele homem arrogante, nunca devia favores para ninguém. Né? Então eu não queria também dever favor para Eliseu. Eliseu não recebeu nem a prata, nem o ouro dele. Então, mais uma vez, ele pôde ver que era o Deus de Israel. Por quê?
quê? Porque não é por prata, não é por ouro que a gente conquista nossas bênçãos, nossas vitórias. Existem muitos falsos profetas por aí, né, que hoje falam assim, eu vou fazer uma oração por você, né, mas depois ele te cobra alguma coisa, ele faz como macumbeiro, como feiticeiro, né. Eu já me deparei muito com pessoas assim que falam assim, vamos fazer uma campanha junto de oração? Vamos. Então você deposita tanto na minha conta. Aí você pode ver que não é de Deus. Porque de graça receber, de graça você deve dar. Aleluia. Né? Então a palavra de Deus é essa. Né? A vida de Naamã, ela nos ensina muita coisa. Ela nos ensina que nós temos que nos humilharmos. Ela nos ensina que a gente tem que descer, sabe? Nos quebrantar. Porque Deus é o nosso oleiro. Nós somos o vaso. Não é a gente falar assim, Deus... tipo assim, Deus fala assim, eu vou quebrar esse vaso. Não, nós temos que falar assim, Deus, eu me quebro diante do Senhor e o Senhor me faça de novo. Ali Ele vai te moldar. Como Ele fez com Naamã, né? Como Ele fez com Naamã, Ele foi moldando Naamã de acordo com a vontade dele. Assim Ele quer fazer com a nossa vida. Ele quer nos moldar de acordo com a vontade dele. Amém? Deus, Ele é tão maravilhoso. Paz do Senhor. Deus, Ele é tão maravilhoso, né? Que olha o que Deus fez com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também, como Naamã, ele era um homem muito arrogante. Ele era um homem muito soberbo. Ele era um soldado de Roma, né? Por que ele não ia perseguir os cristãos, já que os outros também estavam perseguindo? Eu acredito que o espinho, né, na carne de Paulo seria as mortes. Não falo isso na palavra, foi eu e Deus, tá, irmãos? Isso aí é uma concepção minha. Cada um acha que o espinho na carne de Paulo foi uma coisa. Eu, na minha opinião, né, sem acrescentar a palavra de Deus, na minha opinião, o espinho na carne era as mortes de inocentes que ele carregava nas costas. Na minha concepção foi isso. Eu lembrava de crianças que ele matou pelo Evangelho, porque depois, quando ele era perseguido, quando ele podia falar a verdade, ele falava, ele era açoitado, né? Deus cumpriu a palavra na vida de Paulo, né? Falou com Saulo assim, você vai ser perseguido, porque de perseguidor você vai ser perseguido. E ele morreu por amor ao Evangelho. Isso é muito forte, irmãos. É muito forte. Hoje em dia ninguém quer mais sofrer pelo Evangelho de Cristo. Não é verdade? Então, o Evangelho de Cristo, de perseguidor você vai ser perseguido, de arrogante você vai ter que descer, né? De uma pessoa orgulhosa vai ter que quebrar o orgulho. Tudo aquilo que você não quer fazer, você vai ter que fazer por amor de Cristo. E tudo aquilo que você quer fazer, você vai ter que deixar de fazer por amor de Cristo. Porque esse é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho é aquele qual você nega a si mesmo para buscar o Senhor. Você nega o seu trabalho. Muitas vezes é um trabalho que não satisfaz a vontade de Deus. É um trabalho que escandaliza a palavra de Deus. E você tem que deixar aquele trabalho, porque Jesus não fez isso com Pedro. O serviço de Pedro não escandalizava, era uma pescaria, mas ele tinha um chamado. O chamado dele era o quê? Pregar. Maravilha, né? E o chamado de Pedro, como era pregar o Evangelho, Jesus queria que ele fosse pescador de almas. E ali Pedro passou a ser pescador de almas. Amém? Então, Deus, ele tira, né, irmãos? Ele tira o pobre do charco de lodo e ele faz assentar com os príncipes. Aquela lepra de Naamã, os irmãos que estavam aqui, eu estou pregando sobre Naamã. Naamã, um homem leproso, porém orgulhoso, mas ele teve que quebrar o orgulho para que ele viesse a ser liberto da lepra, né? Ser limpo da lepra. O que podemos trazer para a vida de hoje? Né? Nós temos que nos limpar. Foi o que a irmã disse, né? Que nós temos que, para chegar perto de Jesus, não podemos continuar fazendo o que a gente fazia mais. Não podemos permanecer servindo 2 senhores. A gente não pode dobrar o nosso joelho no chão, orar, mas continuar fumando, continuar bebendo, continuar mentindo, porque a palavra de Deus, né, ela é essa: ou você serve a Deus, ou você serve a este mundo, né? Ou você nega a sua carne, porque não adianta o sujo que se suje-se mais, e o limpo que se limpe, né, mais. Jesus te venha como estás, mas ele não diz permaneça como estás. Você pode ir até Jesus do jeito que você está, mas ele vai te limpar da lepra.
Você pode ter certeza. Porque ninguém que encontra com Jesus, né? Ninguém que se encontra com Jesus, ele sai de lá do mesmo jeito. Quem se encontra com Jesus, ele vai sair liberto, transformado. Se está morto, ele vai fazer ressuscitar, né? Então, podemos tirar o exemplo da mulher do fluxo de sangue também, que Deus me deu ontem, a respeito dessa passagem, né? Também, junto com essa palavra da mulher do fluxo de sangue. Ela saiu da sua casa, assim como Naamã fez. Saiu da tua